Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esse segundo dia do Simpósio Brasileiro de Esclerose Lateral Amiotrófica. Hoje nós teremos 2 módulos. A continuação do módulo A Interdisciplinaridade, que nós tivemos ontem, na parte da tarde. Então, nós teremos a continuação hoje. E o módulo de pesquisas. Então, para começar esse módulo, eu gostaria de chamar aqui os moderadores dessa sessão, é a doutora Patrícia Stanik e a doutora Silvana, que farão a moderação desse módulo. Sejam todos bem-vindos e tenhamos um bom dia de simpósio. Bom dia a todos. Nós vamos chamar para falar sobre fonoaudiologia, possibilidade de comunicação na ELA, a professora Luciana Paiva Farias, especialista em linguagem pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, mestre pela Faculdade de Medicina da USP, fonoaudióloga do Hospital Sírio-Libanês, professora no curso de especialização em fonoaudiologia clínica, CEFAC, São Paulo, e da fonoaudiólogo Educação Continuada. Teremos 30 minutos. Tá, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o honroso convite à comissão organizadora. Gostaria de parabenizá-los pelo evento e estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o trabalho na área de comunicação com pessoas que têm esclerose lateral amiotrófica, né? Além dessa apresentação, eu queria falar para vocês que eu faço parte da Sociedade Internacional de Comunicação Suplementar e Alternativa, que é a área na qual eu tenho me inclinado nos últimos anos, né? E eu trabalho, na verdade, só para contextualizar um pouco, tenho atuado com pessoas que têm ela desde 1999, fui até participar da inauguração da Abrela, que foi na MAM. Naquela época eu era estudante de pós-graduação, e me interessei muito pela área, pelas pessoas que eu comecei a atender que tinham essa enfermidade, e eu acabei desenvolvendo um mestrado, que eu encerrei em 2003, sobre comunicação em pacientes que têm esclerose lateral amiotrófica. Então, o tema da aula, né? Possibilidade de comunicação na esclerose lateral amiotrófica. Então, só para falar, a produção da linguagem oral, para ela acontecer, ela precisa de algumas funções íntegras, né? A gente precisa, para se comunicar, ter organização de conceitos, uma formulação simbólica daquilo que a gente quer expressar para as pessoas, né? Não só isso, mas uma programação motora que exige uma sequência de movimentos dos órgãos fonoarticulatórios para que a gente possa expressar o que a gente está pensando, né? E, para isso, existe uma contração necessária, refinada dessas estruturas, então, que envolve lábios, língua, bochechas, mandíbula, laringe, etc., e que precisa existir uma sintonia entre essas estruturas, né, durante o funcionamento, para que a gente possa ter uma fala que a gente considera eficaz ou pouco eficaz, né? Além das estruturas, na verdade, a gente está falando de funções, né? Essas estruturas, elas funcionam de uma forma tão harmoniosa que interfere nas funções que a gente utiliza durante a fala. E aqui existem algumas principais funções motoras, que é a respiração, a fonação, que é a produção da voz, a articulação dos sons da fala, a ressonância, que é a amplificação dos sons da fala, e a prosódia. Então, a comunicação, quando
acontece, né, a esclerose lateral amiotrófica, a gente sabe que mudanças na comunicação oral acontecem porque justamente há um comprometimento dessas estruturas no decorrer da evolução natural da doença, né? Só que o que é importante falar, né, é que essa dificuldade ela vai comprometer o que a gente chama de inteligibilidade de fala, tá? Ou outros níveis também que eu vou apresentar para vocês, para que a gente possa compartilhar como é que vai ser o desdobramento e o tratamento com esses pacientes. Então, quando a gente fala de distúrbio motor da fala, e aí na esclerose lateral amiotrófica a gente vê que a característica principal, né, do ponto de vista aí da análise, é uma disartria espástica e flácida, é uma alteração motora muito característica. Ela acontece, sim, mas é tão interessante ver as pessoas que têm essas alterações desenvolvendo estratégias compensatórias para manter a sua fala funcional. E isso acontece de uma forma muito natural, que não precisa necessariamente da intervenção de um fonoaudiólogo, de um especialista. Tá? Naturalmente, as pessoas se esforçam, e porque elas têm uma necessidade de manter a sua fala, né, como uma função importante na comunicação, para que os interlocutores possam entendê-la. Tá? Por exemplo, a gente pode falar que, durante, né, a evolução da doença, a gente tem algumas fases de perda, né, da fala. A fala ela vai sofrendo algumas mudanças. Então, por exemplo, existe um estágio, na verdade, várias fases em que a gente pode considerar em que momento a fala do paciente está. Então, eu tenho uma escala de 1 a 10, que a gente utiliza até com base numa autora muito importante, que é a Yorkston, uma autora que faz muitas pesquisas na área da comunicação. Então, o nível 10 é quando a pessoa não tem nenhum tipo de alteração. O nível 1, ela tem somente uma mudança muito sutil, que às vezes nem é perceptível. Tá? Desculpa, o estágio 9. O estágio 8, outras pessoas, muitas vezes, observam mudanças já na fala dessas pessoas. No nível 7, a fala ela pode estar inteligível, mas a gente pode perceber algumas mudanças mais importantes. No nível 6, a velocidade de fala ela está muito lenta, e aí a paciente, a pessoa, né, ela pode, às vezes, é necessário repetir palavras ou usar algumas estratégias diferentes para que o interlocutor possa entendê-la. O nível 5, muitas vezes as repetições são mais frequentes, e aí, às vezes, há necessidade de um intérprete, um mediador na comunicação, para que outras pessoas possam entendê-la. No nível 4, a fala ela é utilizada para responder a perguntas mais fechadas, então já há uma dificuldade maior na comunicação. Tá? E no nível 3, geralmente tem a vocalização, então não é uma fala articulada, mas tem produção de alguns sons. E no nível 2, geralmente a pessoa utiliza uma inflexão vocal, então ela só consegue produzir mesmo um som sem articulação. E o nível 1, geralmente, é uma dificuldade até para vocalizar. O que é importante dessa escala e que tem a ver com as nossas intervenções? Perdão. É que o nível 4, a partir do nível 4, a gente vê que existe uma dificuldade importante de comunicação oral. E isso nos faz pensar em algumas estratégias mais importantes, mais relevantes, para que essas pessoas não parem de se comunicar. Então, estágio 4, e eu coloquei aqui de uma forma didática, para que a gente possa entender o porquê de algumas intervenções mais enfáticas em relação, né, com relação à introdução de comunicação suplementar e a alternativa que eu vou falar daqui a pouco para vocês. As compensações, né, que eu comentei com vocês, que acontecem naturalmente com as pessoas que perdem algumas funções motoras da fala, elas acontecem porque existem esses mecanismos, né, de retroalimentação auditiva, então a pessoa ouve a própria voz e ela tenta, a partir do que ela ouve, ajustar perto do modelo anterior de fala que ela tem.
E também porque existe todo um processo de retroalimentação proprioceptiva, somatosensorial, que isso é natural do nosso organismo e das nossas possibilidades de reajuste para se adequar a novas situações. Aqui é só para mostrar para vocês, é um exemplo de uma pessoa que eu estudei até na época do meu mestrado. A gente falou sobre os estágios, né, da comunicação oral, do que acontece nos diferentes momentos. Então, aqui só para vocês verem, eu vi uma pessoa num primeiro momento, depois de 3 meses, a mesma pessoa, ela tinha algumas alterações que permaneceram iguais, então, fonação, ressonância, articulação e prosódia, só que a coordenação pneumofônica, ela teve um declínio no segundo momento. Depois de 3 meses, eu observei que essa função teve um certo declínio. Mas ela, na verdade, desenvolveu estratégias compensatórias para manter o estágio, se manter no estágio 7, que é um estágio que mostra o quanto ainda está, na verdade, o quanto é inteligível, né, a fala dessa pessoa. Então, independente das mudanças, existem, sim, estratégias que podem manter a fala funcional por um tempo relativamente bem maior. Tá? Agora, eu falei um pouco de inteligibilidade. O que é a inteligibilidade? É aquilo que eu ouço da fala do outro, é o sinal acústico. Então, eu estou conversando com uma pessoa, então, aquilo que eu ouço, o que eu entendo daquilo? Agora, a compreensibilidade é diferente, é o que está além do sinal acústico. Então, é eu estar com uma pessoa e ver como que ela se comunica usando gestos, quais são as expressões faciais que ela usa, quais as pausas. Tá? Então, é aquilo que está além do que depende só da fala própria, do sinal acústico da palavra falada. E é importante também falar sobre isso, porque a gente faz uma intervenção nesse sentido, quando a gente vai cuidar, né, dessas pessoas que têm dificuldade de comunicação. Então, existe aqui dentro da compreensibilidade, às vezes a gente usa um preditor de palavras naturalmente, então acho que vocês já devem ter percebido, eu estou conversando, tem um familiar conversando com uma pessoa que tem ela, e às vezes a pessoa fez cachorro, né? Tudo bem, acho que qualquer pessoa poderia entender, mas tem palavras que só aquele mediador, muitas vezes, aquele familiar, sabe o que ela vai dizer, porque existe uma familiaridade, porque existe, a gente fala de um certo costume, né? Porque existe um conhecimento prévio dessa pessoa e que isso facilita entendê-la, e não depende do sinal acústico. Isso é o que a gente chama de compreensibilidade. Tá? Agora, existe, então, a diferença entre o que é inteligibilidade, o que é compreensibilidade e o que é, de fato, o que a gente significa da fala dessa outra pessoa. Então, a comunicação, não é à toa que é uma função mais complexa do ser humano e que gera muitos dilemas na vida do ser humano. Porque eu dependo de algo que eu escuto, de algo que eu tenho que, às vezes, expressar de forma não verbal, né? E também depende daquele que recebe, porque muitas vezes, né, não sei se vocês já passaram por isso, muitas vezes pode acontecer de alguém falar alguma coisa para mim e eu ficar, mas será que essa pessoa está chateada comigo? Quer dizer, muitas vezes a pessoa não teve a intenção, ela não mostrou nem de uma forma, através da expressão facial, nada que mostrasse efetivamente que estava chateada, mas a pessoa recebeu como algo negativo. Então, essa pessoa que está na relação da comunicação, a forma como ela recebe é muito subjetiva. Né? E isso também faz parte do processo de comunicação e que traz implicações na forma como a gente usa essa função. Então, por que falar de inteligibilidade, compreensibilidade? Porque é onde a gente vai pensar sobre propostas de intervenção na comunicação. Nós, fonoaudiólogos, nós consideramos essas funções, né, para que a gente possa fazer intervenções. Então, a gente pode atuar no nível, no nível da inteligibilidade, no nível da compreensibilidade e no nível de um trabalho ofertado
a essas pessoas, que é a comunicação suplementar e alternativa. Então, como proposta para melhorar a inteligibilidade de fala, o que pode melhorar o sinal acústico da minha fala? Então, eu posso melhorar por meio de atividades motoras, exercícios motores direcionados para manter as bases fisiológicas da fala, tá? Então, para melhorar e para manter as funções de respiração, fonação, articulação, ressonância, prosódia. Também eu posso usar estratégias compensatórias, tá, para manter a inteligibilidade de fala, e também alguns dispositivos auxiliares para melhorar o sinal acústico. Por exemplo, eu posso usar um amplificador de voz. Se tem uma pessoa com cânula de traqueostomia, eu posso avaliar a possibilidade de adaptar uma válvula de fala, e isso depende de uma avaliação muito criteriosa do fonoaudiólogo com fisioterapeuta que atua na área respiratória, tá? E da equipe como um todo, obviamente, mas para essa indicação é importante essa interlocução entre o fisioterapeuta e o fonoaudiólogo. No nível, então, da inteligibilidade, ainda que eu só trouxe uma foto para vocês, de um paciente que tem esclerose lateral amiotrófica, então todas as fotos foram autorizadas, tá, pelos pacientes. Então, ele está internado, a gente adaptamos a válvula, só que ele não conseguia ficar muito tempo com a válvula, ele conseguia se comunicar, enquanto ele estava com a válvula, dava para ouvir e entender o que ele estava falando, mas sem a válvula realmente era muito difícil, porque o som da voz não saía por conta da presença da cânula de traqueostomia. E aí é pensando nisso, poxa, então se ele não põe a válvula, como é que ele vai se comunicar? Então a gente tem que pensar em outras estratégias, porque existem. E também existe a possibilidade de adaptar a válvula na ventilação mecânica. Se isso for possível, dentro dos critérios de avaliação da equipe, dá para adaptar a válvula, tá bom? Para fazer, otimizar a comunicação. No nível da compreensibilidade, a gente vai atuar no ambiente. Então, a gente vai diminuir a taxa de conexão. Isso, às vezes, acontece naturalmente. Então, por conta da fadiga, e a gente atua muito na conservação de energia quando a gente trabalha com fala e com outras atividades motoras, que envolve, né, o trabalho com pessoas que têm ela. Então, a gente pode trabalhar com a diminuição de taxas, ao invés de falar frases muito longas, como é que a gente pode otimizar falando frases mais curtas. Também a gente pode aumentar a precisão da articulação, em alguns casos, trabalhar com a técnica de sobrearticulação para favorecer o entendimento pelo outro, ou, dependendo dos casos, a gente faz o contrário. Ao invés da pessoa sobrearticular, se ela tem uma velocidade de fala muito lenta, eu não posso pedir para ela sobrearticular, porque vai ficar mais lenta ainda. Então, a gente trabalha um pouco com o fechamento da mandíbula, fecha um pouquinho mais, para facilitar o ponto articulatório, o contato da língua com os pontos que a gente precisa para fazer alguns sons da fala, alguns fonemas. Então, depende muito do caso de cada um. Outra coisa é trabalhar com a questão da repetição de palavra ou sentenças. Tá? Quando o interlocutor, eu estou conversando com alguém, se eu não entendi, naturalmente eu tenho que perguntar, você pode repetir, por favor? Se vê que a pessoa está cansando ou não conseguiu ser entendida, então você pode falar de uma outra forma, né? Isso é parafrasear. Então, é falar, é manter a mesma ideia, mas usar outro tipo de recurso, outro tipo de estruturação de frase, ou uma palavra que possa simbolizar exatamente o que ela quer dizer. Suplementação alfabética, a gente vai ver isso nas pranchas de comunicação. Ambiente livre de ruídos, boa luminosidade, porque o contato visual ajuda muito a gente entender e ver pistas, expressões faciais que vão ajudar no entendimento da mensagem. E também é uma coisa importante, não é só a atuação com a pessoa que tem dificuldade, mas com seus parceiros de comunicação. Às vezes a gente precisa entender quais são as dificuldades desse outro e também fazer intervenções. A gente ensina técnicas para as pessoas, os mediadores ou intérpretes ou parceiros principais, para que eles possam perceber melhor a fala dessa pessoa e ter um entendimento melhor.
Então, existem alguns marcadores para indicação de comunicação suplementar alternativa, que é a nossa terceira abordagem, né? Então, estágio 4 da escala funcional, como eu falei para vocês, onde a fala está ficando ininteligível. Existem estudos vários falando que quando a inteligibilidade de fala está igual ou menor que 90%, existem testes para isso, também é um marcador para que a gente possa indicar o sistema de comunicação. E quando a velocidade de fala estiver, na verdade, representada, né, em 125 palavras por minuto, a gente fala aproximadamente aí uns 270 palavras por minuto. Existe um teste que não é traduzido nem validado transculturalmente aqui no Brasil, mas que eles fazem uma avaliação de quantas palavras por minuto para saber exatamente se existe esse critério para indicação de comunicação suplementar e alternativa. Então, o que é a comunicação suplementar e alternativa? É uma área de atuação clínica que visa compensar temporário ou permanentemente dificuldades de indivíduos que têm distúrbios graves de expressão com prejuízos de fala, linguagem e escrita. Suplementar é quando o sistema ou o recurso é para complementar a fala. E a gente passa por momentos assim na nossa atuação com os pacientes que têm ela. Ou alternativa, quando não há possibilidade de expressão oral mais. E a gente usa, então, essa terminologia, suplementar e alternativa. Isso vai depender do momento em que vai ser apresentado e utilizado esse recurso e da maneira como ele vai ser usado, principalmente. Tá? Quais são os recursos, então, de comunicação suplementar e alternativa que a gente utiliza e que são indicados para os pacientes que têm esclerose lateral amiotrófica? Obviamente, eu não consigo apresentar todos para vocês. A gente tem, entre dispositivos, programas, softwares, recursos, mais de 800, talvez mais de 1.000, porque a cada ano a gente vai percebendo o aumento e o investimento da tecnologia nessa área. Eu não consigo apresentar para vocês e nem tenho acesso a todos, né? Mas eu trouxe alguns do que eu já pude utilizar e compartilhar com vocês com base no que eu já utilizei e alguns que eu vi em algumas revisões sistemáticas e que tiveram resultados positivos. Então, para a gente pensar em indicação de recursos de comunicação suplementar e alternativa, a gente tem que considerar alguns critérios, que são fala, tá? Quadro motor e acessibilidade. Portanto, é inviável que o fonoaudiólogo faça esse trabalho sozinho, sem a presença de um terapeuta ocupacional e sem a presença do fisioterapeuta, que, como lida com a questão da mecânica respiratória, existem posicionamentos, algumas questões relacionadas aí quando o paciente é dependente de ventilação mecânica ou mesmo de ventilação não invasiva, porque tem a visão binocular, e aí a gente precisa fazer algumas adequações para que o paciente possa fazer um uso efetivo desse recurso. Então, esse trabalho ele é interdisciplinar. Todos estão participando, porque a nutricionista faz uma interface com o trabalho da fisio, com o nosso trabalho, pela questão nutricional, a questão da fadiga e etc. Todos são importantes, mas para a comunicação alternativa, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional e também o fisioterapeuta são os profissionais diretamente envolvidos nesse trabalho. Então, a gente pode trabalhar com 6 grupos de pacientes. A gente pode trabalhar com um grupo... O primeiro grupo é quando a fala e a função manual estão preservadas. O segundo grupo é quando tem a fala preservada e a função manual está comprometida. O grupo 3, a fala comprometida, a função manual e a função global estão preservadas. O grupo 4 é quando a fala está comprometida, a função manual está preservada, mas existe um comprometimento de outros movimentos, não das mãos, dos membros superiores. O grupo 5, quando a fala está comprometida, a função manual comprometida, mas existe algum outro movimento de alguma outra região, pode ser mais distal, proximal, mas pode ser movimento dos pés ou qualquer outro movimento que não seja dos membros superiores. E o grupo 6, que é quando todas as funções estão comprometidas do ponto de vista motor.
Então, grupo 1, qual que é a intervenção que a gente pode realizar? Para o fonoaudiólogo, né? Então, é manter o monitoramento da comunicação. É importante que essa pessoa ela seja monitorada periodicamente pelo fonoaudiólogo para ele ver como é que estão as questões relacionadas à comunicação entre esse sujeito e os seus parceiros de comunicação nos seus vários contextos. O grupo 2, onde tem somente uma função manual comprometida, mas a fala está preservada, mantém o monitoramento fonoaudiológico periodicamente, mas aqui a intervenção ela é muito mais realizada pelo terapeuta ocupacional. Tá? E aqui, na verdade, se ele se comunica verbalmente, a dificuldade dele é quando ele tem que utilizar outros recursos para a escrita. E aí se pensa em teclados adaptados, e isso vai depender da avaliação de cada um, do que é necessário em termos de acessibilidade, de ergonomia, e aí esse trabalho é realizado pelo terapeuta ocupacional. A gente tem, por exemplo, tem um paciente que eu atendi recentemente, e que o único movimento que ele consegue fazer com apoio do braço é usar a cadeira de rodas elétrica, e ele queria um sistema de comunicação que ele pudesse usar o mesmo joystick. E eu trabalho com um engenheiro que ele customiza dispositivos de comunicação alternativa, ele cria, né? Então, ele fez um joystick para que ele pudesse usar o computador acoplado ao joystick da cadeira de rodas, por exemplo. A gente pode usar, então, nesse caso, só deixa eu mostrar para vocês, o teclado virtual do computador, a pessoa pode usar quando associado, né, a um joystick ou então algum outro acionador adaptado para que ele possa usar esse recurso, né? Porque muitas vezes a dificuldade é usar o próprio teclado mesmo. Muito bem. Ainda nesse estágio, existe a possibilidade de a gente trabalhar com sistemas de varredura. Quando a dificuldade do movimento com as mãos é muito difícil, com os membros superiores, a gente pode usar, existem esses teclados virtuais, que são gratuitos, a gente pode baixar da internet, e a gente programa para ele fazer sistema de varredura. Então, o que está aqui embaixo são os dispositivos que a gente acopla no computador para poder clicar, funciona como clique do mouse, e eles são bem sensíveis, tá? A gente clica e seleciona a linha e depois a letra. Luciana, essa é a única forma? Não, não é a única forma. A gente pode customizar e fazer de diferentes formas e customizar de vários jeitos para que a pessoa possa fazer esse acesso. Aqui também existe a possibilidade de usar um mouse por sopro, e aí existe uma calibração, não precisa ser um sopro forte, um sopro pequeno, funciona como um mouse, tá? No grupo 3, quando a fala está comprometida e a função manual e mobilidade global preservadas, a gente pode, por exemplo, utilizar, aí depende da escolha do paciente, que tudo é com base na escolha dele, a gente pode usar, aqui é um sistema de alta tecnologia, um computador, um programa Sonoflex, e a pessoa ela vai digitando nesse teclado e tem vocalizador, porque a maioria dos programas hoje eles vêm com vocalizador. Então, digita palavras, frases, e você clica depois e sai em voz sintetizada. No grupo 3, por exemplo, né, a fala comprometida, função manual e mobilidade global preservada, a gente pode usar quadros, tem o Bogbird, tem esse que dá para usar escrevendo com a própria unha também, ou dedo. Para programas de iPad, a gente tem vários aplicativos, tá? E dá para a gente poder fazer modificações. Muitas vezes depende mais das modificações na acessibilidade que o terapeuta ocupacional vai fazer, mas, na verdade, o nosso trabalho como fonoaudiólogo é avaliar a demanda da linguagem, da comunicação, e ver como é que serão construídas esses símbolos e a maneira de utilização desses símbolos para a comunicação. Eu tenho utilizado bastante nesse grupo, que é o Proloco Fortest, onde tem preditor de palavras, formação de textos, ele é muito mais rápido e tem vocalizador também. Aqui no grupo 3, a gente indica esses sistemas para pessoas que têm alguma alteração cognitiva, a gente tem alguns casos, poucos, né, de
demência frontotemporal, muitas vezes afasia não fluente progressiva ou demência semântica, em alguns casos, e a gente trabalha com recursos onde tem vocalizador, imagens mais concretas e que tenham poucos símbolos, porque são formas melhores de poder se comunicar do que ter o código gráfico, a escrita, que é muito difícil essas pessoas acessarem. No grupo 4, então, a intervenção é muito semelhante ao grupo 3, e aí o que vai diferenciar é a forma de transporte e também o acesso à comunicação e à outra tecnologia necessitam estar integrados, isso é importante. Tá. E aqui no grupo 5, a gente tem já um paciente que tem só o controle do movimento dos pés, ele está em ventilação mecânica, e o único movimento é do membro inferior. Aqui tem uma prancha alfabética, tá? E ele está se comunicando. Antes de ele usar essa prancha com acesso com os pés, ele usava com as mãos uma prancha organizada de forma matricial, onde ele apontava só com o polegar o número, por exemplo, combinação de 2 com 0 é a letra J. Então, essas associações, pranchas por decodificações, a gente vai realizando também. No grupo 5, então, a gente tem a fala comprometida, a função manual comprometida e a mobilidade adequada. Também dá para utilizar essas formas de prancha. Os dispositivos, eles podem ser controlados pelo olhar. Vocês devem já ter visto isso em algum momento, né? Esse aqui é um mouse adaptado, na verdade, é o clique do mouse. É um paciente que tem só um pequeno movimento da cabeça, e ele usa isso como um clique num sistema de comunicação que tem varredura, que é acionado por sistema de varredura. Então, o próprio sistema vai fazendo a varredura das letras, linha por linha, depois letra por letra, e ele vai selecionando com o movimento da cabeça. Aqui é um sistema de chamada. Esse paciente ele pediu um sistema de chamada, porque às vezes as pessoas não sabiam que ele queria pedir alguma coisa numa situação de emergência, e aí esse engenheiro ele customizou como se fosse uma esponja bem macia, que dá para calibrar. Então, só de encostar, ele já dispara um alarme, dá para fazer vários sons ambientais. É só uma questão de customizar. E ele dava para usar na postura sentada na cadeira, foi feita pela ATO, essa adaptação, e na postura também deitada à beira do leito. Também esse é um sistema de chamada natural, é um paciente que está no hospital, e ele usou uma garrafa, ele que me ensinou isso. Ele pedia para a filha colocar a garrafa, ela dormia no quarto, e ele, na hora de acordá-la, ele apertava com os membros inferiores para chamá-la, e ela acordava imediatamente. No grupo 6, a gente tem o sistema iGaze, tanto de baixa tecnologia e alta tecnologia. Então, o que eu queria passar para vocês não é que comunicação alternativa é só alta tecnologia. A comunicação alternativa ela privilegia o uso funcional da comunicação e pode ser de baixa, média ou alta tecnologia. Então, não se preocupem, porque a gente tem recursos de baixa tecnologia até chegar numa alta tecnologia, se for o caso. Tá? Então, esse é o sistema por iGaze. A gente pede para o paciente olhar o quadrante e a cor. Só tem 2 possibilidades de letra. Então, é pelo olhar. Isso aqui é um recorte. Dá para ver, ó, a gente olha para onde ele está direcionando o olhar, olha o quadrante e a cor. Esse é o Speak Book, que foi criado por um paciente que tem esclerose lateral amiotrófica. Depois, com base nesse Speak Book, a gente faz por letras, depois a gente forma palavras, e das palavras a gente faz a decodificação por números. Então, ele vai olhar a combinação 1, 4, o que quer dizer... Opa, espera aí que eu não decorei. 1, 2. Né? Se ele olha 1 e o 2, dá para a gente ver por esse vácuo aqui. Trocar a fralda, por exemplo. Tá? Isso foi feito, nem foi com um paciente que tem ela, foi um outro paciente, mas eu queria trazer esse exemplo de prancha para vocês. Tá? E o grupo 6 é isso, esse é o exemplo do Speak Book modificado, que me pegaram lá no corredor do hospital. Tem uma paciente que está querendo dizer alguma coisa, ela não está conseguindo dizer. Eu fui lá, improvisei um Speak Book e consegui me comunicar com ela no hospital. E ela estava dizendo que ela estava com dor abdominal por conta da modificação da dieta enteral, e aí a nutricionista foi lá, e foi muito interessante, porque a nutricionista usou o Speak Book com ela, e ela falou, eu achava que era mais fácil, mas acho que eu preciso de treinamento. Porque na hora da prática é um pouco difícil. Aqui, esse é um recurso, é o Câmera Mouse, que a gente baixa gratuitamente pela internet, e também o Click and Type, que é esse
Desculpa, é o teclado virtual, também ambos gratuitos, a gente faz a calibração pelo olhar e dá para escrever no computador. Esse é só por movimento ocular, tá? A gente pode, a configuração, a calibração é fixar o olhar numa letra, a gente pode calibrar 0,25 milissegundos, meio segundo, e aí a gente pode otimizar esse uso. Por conta do tempo, eu vou ter que encerrar a minha fala, tá? Desculpa, mas eu queria só passar para vocês, deixar uma mensagem que é a seguinte: existem vários momentos de recusa nesse trabalho, né? Alguns pacientes recusam e é multifatorial essa recusa. O nosso trabalho com psicólogo também é importante porque uma vez que essa pessoa está passando por várias experiências, além de motoras, sobretudo emocionais. Então, a gente precisa respeitar esse tempo, ofertar o trabalho e acompanhar essas pessoas, tá? Só quero deixar a última mensagem. Se vocês quiserem a aula na íntegra, eu passo, vou disponibilizar meu e-mail, tá? A gente tem a chave para o sucesso, é a interlocução com a família, com o paciente. Ele pediu o recurso porque a demanda vem dele, e se comunicar vale a pena, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, e vocês fiquem à vontade para mandar perguntas, solicitar a aula, fiquem à vontade. Muito obrigada pela atenção.